Bom, pessoal, voltando para falar então do sistema de castas, né, na Índia. Então a gente já está vendo aí a imagem do deus Brahma, tá? O pessoal associa muito aqui no Brasil a cerveja, né? Mas na verdade a cerveja ela vai ter origem, né, exatamente no nome, né, do deus hindu. E isso que vocês estão vendo aqui agora são, na verdade, a hierarquia, das castas, na Índia, tá certo? Então você vai ver aí os Brahmins, fazendo uma analogia com o corpo humano, né? Os Brahmins seriam aí a cabeça, tá? Que seriam as pessoas intelectualizadas, né? Seriam as pessoas que, em tese, segundo a crença, né, são mais evoluídas, tá? Nós teríamos aqui os Sudras e os Dalits, que seriam as pessoas menos evoluídas. Dentro da pirâmide social hindu, né, aqui embaixo, ó, de novo, ó, estamos colocando os Brahmins, aqui embaixo os Sudras, e por último, né, a casta dos párias. Na verdade, são pessoas sem castas, na verdade, né, e aí o grande problema dessa crença, né, do acreditar que o problema social, na verdade, né? O problema socioeconômico. É que muitas das pessoas que estão na base da pirâmide, que estão nas castas inferiores, elas, primeiro, não contestam essa condição socioeconômica mais baixa, porque elas acreditam efetivamente que fazem parte de um grupo de pessoas que precisa passar por sacrifícios para que na próxima vida elas retornem em uma condição melhor. Tá? Portanto, é um problema, percebam, um problema socioeconômico, de qualidade de vida mesmo, que tem origem, em boa medida, numa crença, o que dificulta, em muitos casos, a própria ação do Estado, porque muitas dessas pessoas, elas sequer, no caso dos pares aqui, eles não podem tocar aonde os brahmins vão ter contato. Então, por exemplo, ele não pode preparar sua comida, o páreo não pode preparar, não pode trabalhar na sua casa, não pode, enfim, ele vai viver catando lixo, ele vai viver, enfim, em condições de miséria, né, em condições de pobreza extrema mesmo. E muitas dessas pessoas, elas aceitam essa condição exatamente porque trata-se aí de uma crença religiosa, né? Então isso é uma questão, né, envolvendo o sistema de castas na Índia, né? Porque você tem uma dificuldade aí intrínseca no próprio combate à desigualdade socioeconômica, né? Isso explica muito do analfabetismo altíssimo que nós vimos no primeiro slide, da expectativa de vida baixa, porque obviamente essas pessoas mais pobres, das castas mais baixas, estão super expostas a doenças, subnutrição, enfim, todos os problemas socioeconômicos mais graves. É como eu falei para vocês, ele foi abolido em 1947, né? Foi abolido. Não é mais uma prática do Estado, não é mais uma prática institucional dividir a sociedade em castas, mas, né, porém, como é uma prática cultural, né, de origem religiosa, é muito difícil você virar para a pessoa e dizer, olha, você agora não vai mais acreditar nisso, né? Tudo que você acreditou do ponto de vista místico, religioso até hoje, esquece tudo isso, porque a partir de agora vai ser todo mundo igual, a partir de agora. Imaginem só, não é uma coisa simples. E como eu fiz a comparação com vocês lá com a escravidão, né? A escravidão no Brasil termina no final do século XIX e hoje, né, mesmo hoje, aí, mais de 130 anos depois do fim da escravidão, nós temos problemas socioeconômicos sérios ligados à população negra como uma herança na escravidão. Isso, obviamente, sem a população negra acreditar efetivamente que é inferior por conta de uma questão religiosa. Né? Isso não acontece no Brasil como acontece na Índia. De parte da população, a parte significativa da população, achar mesmo, acreditar mesmo na ideia de que é inferior e que precisa estar passando por aquela dificuldade para que, como eu disse, na outra vida volte
em uma casta superior. Então isso acaba se transformando em uma barreira para que a Índia busque e a população da Índia busque um processo de desenvolvimento e igualdade socioeconômica um pouco mais sólido, certo? Bom, outra coisa que se destaca bastante na Índia, e vocês sem dúvida nenhuma já ouviram falar, é a indústria do cinema, né? A indústria do cinema que é tocada, né, que é puxada por Bollywood, né? Então, vou mostrar algumas imagens aqui de filmes indianos, né? Acho que Quem Quer Ser um Milionário, como eu mostrei ali para vocês, foi o primeiro filme indiano que realmente fez sucesso, né? Que chegou a, aqui ao Ocidente, né? E chegou a ser assistido, né? Por boa parte das pessoas. Além do cinema, além da indústria cinematográfica, a gente tem os tecnopolos, né? O tecnopolo de Bangalore, né? Que é sem dúvida nenhuma o maior tecnopolo fora do mundo desenvolvido, né? Fora dos Estados Unidos, da Europa, fora do Japão, Europa Ocidental, né? E do Japão. O tecnopolo de Bangalore vai ter a Índia tem uma mão de obra qualificada bastante significativa, né? O fato de ter sido colônia britânica fez com que a classe média, né, boa parte da classe média fala inglês, foi estudar fora, né, da Índia, e acabou tendo um nível de qualificação, né, bem alto, até por conta do idioma que predomina nas questões ligadas à informática, né, nas questões ligadas à tecnologia, que é efetivamente o inglês, né? Então, acabou que Bangalore se transformou em um grande centro de produção de softwares, né? De um grande centro de produção de tecnologia ligada à informação, a tecnologia ligada à informática. Então, junto com o cinema, né, junto com o Bollywood, vão ser, sem dúvida nenhuma, as duas indústrias de maior destaque, tá, na Índia, né? Só para título de curiosidade, né, Bollywood vem de a fusão entre a capital estadunidense, né, do cinema, a Hollywood, com Bombaim, né? Então eles acharam por bem botar lá o Bollywood. Então é a segunda indústria cinematográfica mais importante no mundo e, como eu disse, o Tecnopolo de Bangalore é um dos mais importantes do mundo, o maior fora do mundo desenvolvido, do chamado mundo desenvolvido, né? Inclusive, uma questão importante aqui também envolvendo os tecnopolos, boa parte daqueles 18 milhões de imigrantes, boa parte daqueles 18 milhões de indianos que vivem fora da Índia são mão de obra qualificada, né? Claro que também há mão de obra não qualificada, também há mão de obra, né, de nível de qualificação mais baixo, mas a Índia produz muita mão de obra qualificada. Por conta disso, a Índia se transformou em um dos líderes também na exportação, da chamada exportação de cérebros, né? O grande diferencial da Índia em relação aos outros emergentes, né, os chamados BRICS, é exatamente a maior quantidade de mão de obra qualificada e a maior capacidade de produzir tecnologia, né? Porque o que caracteriza hoje um país efetivamente desenvolvido é a capacidade de produzir tecnologia e a capacidade de produzir produtos de altíssimo valor agregado, tá? Então, isso caracteriza os países desenvolvidos. Já os países mais pobres, os países subdesenvolvidos, eles até têm muitas unidades produtivas dentro do seu território, mas eles não são capazes de produzir tecnologia de maneira autônoma, né? Então, isso é, sem dúvida nenhuma, um diferencial em relação à Índia, porque ela tem, né, essa capacidade de produzir tecnologia mais do que os seus pares, mais do que os outros países chamados emergentes aí. Apesar de, como a gente sabe, a China vem investindo em aprofundamento tecnológico, o próprio Brasil, apesar de tudo, tem alguns centros de produção de tecnologia muito interessantes, mas nenhum se compara ao Tecnopolo de Bangalore, e nenhum se compara à capacidade que a Índia tem para produzir tecnologia em comparação com os seus pares emergentes, certo? Bom,
Deixa eu mostrar aqui no mapa para vocês onde fica cada uma dessas coisas, né? Então, o Tecnopolo de Bangalore, fica mais ao sul, beleza? Da península. Bollywood, tá? Que fica ali nas imediações de Mumbai, né? O Bombaim, tá certo? Fica ali mais no litoral, no litoral oeste da Índia. E aqui mais ao norte fica a chamada Caxemira Indiana, né, que é uma região da qual a gente vai falar daqui a pouco, inclusive em função da disputa geopolítica que existe lá, tá certo? Então, só para vocês terem uma ideia, aqui em cima está Nova Delhi, tá certo? Ok? Só para vocês poderem se situarem no mapa onde é que fica cada uma dessas importantes regiões indianas, beleza? Bom, vamos parar aqui, né? Que a gente está com 11 minutos aí de vídeo e a gente volta para falar especificamente da questão da Caxemira.